Apareceu para todos aí que nós estamos gravando? Sim? Só faz um joia, por favor. Amém. Bom, irmãos, todos sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de coisas básicas, né? Assuntos básicos sobre o caminho crucificado. Eu não consegui acompanhar aí todas as pessoas que já entraram, mas eu vi que tem muitas pessoas na sala. Então, quero pedir para aqueles que já estão um pouco mais avançados, né, na mensagem do caminho crucificado e na mensagem da noiva, para que tenham um pouco de paciência, tá? Principalmente com essa aula de hoje. Eu vou reforçar muitos princípios aqui. Pode ser que eu fale algo ou ensine algo aqui que você ainda não saiba, mas gostaria de pedir isso já de antemão. E vamos começar orando, tá? Para que Deus possa nos abençoar nessas reuniões. E depois da oração eu já projeto a minha tela e a gente começa nas aulas, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós chamamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Grande é o seu nome, Jesus. Grande é o seu nome, poderoso é o seu nome. Obrigado, Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor Deus, nesta terra. Obrigado, Senhor, pela nossa dedicação que o Senhor tem colocado no nosso coração a cada dia. De todos que aqui estão. Para que nós possamos conhecer mais, Senhor Deus, do teu Filho, Jesus. Para que nós possamos conhecer mais, Senhor Deus, de ti. Para que nós possamos conhecer mais da tua palavra com o objetivo de praticá-la, Senhor. Com o objetivo de colocar por obra tudo aquilo que nós aprendemos. E hoje aqui, Senhor, aprenderemos princípios básicos, preliminares da tua palavra, Senhor. Guia nossa mente, guia nosso coração neste dia e nesta hora, em nome de Jesus. Expanda, Senhor Deus, o nosso entendimento aqui, de todos que estão aqui nessa sala e de todos que ainda irão adentrar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender do Senhor, do teu Espírito, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Bom, vamos lá. Deixa eu só colocar minha tela cheia aqui. Um minuto. Todos vocês estão conseguindo ver minha tela? Amém? Quem tiver com a câmera aberta, se puder fazer um joia para mim, eu vou mandar aqui no chat, tá? Para que a gente possa começar. Ok, obrigado. Bom, vamos lá. Pessoal, hoje a gente começa uma série de estudos, né? Com a nossa igreja aqui no Brasil. Nós ainda não tínhamos essa forma aqui de estudar, uma forma 100% online. Estamos começando isso, tá? E graças a Deus por isso, né? Eu quero deixar aqui registrado e expor isso aqui para os irmãos, que esse grupo ele foi aberto e essa comunidade ela foi aberta e nós podemos receber aqui todas as pessoas, tá? Não só pessoas da nossa igreja, não só pessoas cristãs. Eu vi que algumas pessoas que são do nosso convívio, que não são cristãos ainda, entraram, né, na comunidade. Não sei se eles vão estar aqui conosco hoje, mas alguns que não são cristãos ainda entraram na comunidade, entraram para o estudo nesse grupo, e isso para mim é muito gratificante, né? E todas as pessoas são bem-vindas aqui conosco, embora seja uma aula e seja um momento mais reservado e fechado, mas eu quero só reforçar isso. Então, todas as pessoas que vocês quiserem convidar e encaminhar esse link, vocês podem convidar, seja da Christ Gospel, seja da Igreja O Verbo, seja de outras igrejas aqui no Brasil, seja fora do Brasil, né? Pessoas que estão fora do Brasil, que estão nos acompanhando, uma delas é o Douglas, que é da Guatemala. Eu estava justificando um pouco a presença dele aqui antes de nós começarmos oficialmente. Ele tem o desejo de aprender a língua portuguesa, ele já tem um certo conhecimento sobre o português, e o intuito dele aqui é aprender mais do português, então seja muito bem-vindo, Douglas.
E nós temos também aqui o reverendo Ransel, ele é da África do Sul, ele é da Christ Gospel da África do Sul, e ele está aqui para aprender, né, em português, ele encaminhou uma mensagem, e está aqui para aprender também a mensagem do caminho crucificado, ou mensagem da noiva. Ao longo dessa série nós vamos explicando esses termos, tá? Mas fica aqui o meu direcionamento para que vocês possam convidar quem quer que vocês queiram, tá? Para participar dessas aulas, tá bom? Bom, como eu já disse, né, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa sala online para nós estudarmos da Bíblia, estudarmos sobre as coisas de Deus, estudarmos sobre Jesus, que é o Filho de Deus, tá? Nós somos a igreja O Verbo, e nós estamos em Goiânia, como igreja sede aqui no Brasil. Nosso pastor diretor está conosco aqui, que é o pastor Círio e a pastora Vanilda, os pastores diretores, eles estão conosco nessa sala, e nós nos localizamos aqui, tá bom? Existe uma igreja nossa também na cidade de Uberlândia, tá? E nós formamos essa família que nós chamamos, ou essa igreja que nós chamamos de O Verbo, tá? Esse é o nome da nossa igreja aqui no Brasil. Bom, falando um pouquinho sobre a nossa filiação, né, e eu não posso deixar de falar isso aqui, porque basicamente tudo que eu vou comentar aqui hoje, e é uma aula básica, como eu já disse, isso vem da nossa igreja fora do Brasil, que fica nos Estados Unidos, no estado da Indiana. Essa é a igreja, essa fotografia é uma foto real da nossa igreja em Indiana, em Jeffersonville. Indiana é o estado nos Estados Unidos e a cidade se chama Jeffersonville. Alguns irmãos aqui do Brasil já puderam participar de convenções, né, nessa igreja. Nossos pastores também já foram lá. E nós temos uma aliança espiritual, nós chamamos um pouco disso aqui de forma interna, e de forma externa a gente usa mais o termo filiados, né? Então nós somos filiados a Christ Gospel Church International Inc., que significa CGC, tá? CGC II, que só tem o primeiro I do International, tá? E em português significa Igreja do Evangelho de Cristo. Na tradução mais livre aqui significa Igreja do Evangelho de Cristo. Como eu disse, essa aqui é uma fotografia da nossa igreja lá em Jeffersonville. Essa igreja, ela foi fundada pela irmã Hicks, tá? Uma pessoa que nós temos um carinho e um respeito muito grande. O nome dela é Berenice R. Hicks, tá? E ela foi a fundadora desta igreja. A irmã Hicks escreveu mais de 100 livros, né, ao longo da sua vida, e tem mais de 3.000 sermões escritos, né, datilografados, e todo esse material, todo esse arcabouço, ele fica no site da nossa igreja, christgospelchurch.com. Depois eu posso passar aí na comunidade o site para todo mundo poder ter acesso. E a irmã Hicks faleceu no ano de 2018, com praticamente 100 anos de idade, né? E deixou um legado muito grande ali, de muitos materiais, de muitos livros escritos, né? De muito aprofundamento bíblico. E a igreja vem dando sequência a esse aprofundamento, a esse estudo, né? Às vezes algumas pessoas comentam ou me perguntam, ou pode ter perguntado a alguns dos irmãos que estão aqui nessa sala sobre isso, né? Por exemplo, vocês se assemelham por exemplo, aos adventistas, né? Sobre a Ellen White e tudo mais. Não é de forma semelhante, e isso também não é uma crítica aos adventistas, tá? Só para tentar desfigurar isso, não é algo semelhante ao que acontece na igreja adventista. É simplesmente a irmã ou a pessoa que fundou essa igreja, e todos da Christ Gospel, inclusive nós que a conhecemos pouco, né? Nós não tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, somente por e-mail. Trocamos alguns e-mails com ela no ano de 2018, antes de nós fazermos a filiação, que essa filiação acontece no ano de 2019. Existe até um podcast que tem no canal do YouTube da nossa igreja, que a gente conta, o pastor principalmente conta a história sobre isso. É uma pessoa que
a gente só tem uma gratidão, basicamente é isso, uma gratidão por ter entregue, né, praticamente toda a sua vida e dedicado toda a sua vida ao estudo da palavra de Deus, e mais do que isso, a ensinar pessoas a se aprofundar num conhecimento bíblico, a apresentar para pessoas ferramentas, né, ferramentas que você possa crescer no conhecimento bíblico, por exemplo, a concordância Strong, que é a concordância oficial bíblica que nós utilizamos aqui na nossa igreja. Não é um material da nossa igreja, essa concordância foi escrita há muitos anos já, não é algo da nossa igreja, é uma concordância conhecida a nível mundial, muitas igrejas usam, né, essa concordância, e foi a pessoa que fundou a igreja, que Deus usou para fundar essa igreja, e nós temos um carinho, um respeito muito grande pela vida da irmã Hicks, mas a mensagem da noiva, ou a mensagem do caminho crucificado, ela não morre quando a irmã Hicks nos deixa em 2018, né? Muito pelo contrário, as pessoas continuam estudando sobre este tema, usando as ferramentas que a irmã Hicks ensinou essas pessoas a usarem, e a gente continua, né, principalmente nós aqui no Brasil, que somos muito novos nesse tipo de conhecimento bíblico, tá? Nós continuamos a estudar a Bíblia e a praticá-la, né? Porque Jesus mesmo diz que aquele que ouve as suas palavras e não coloca elas em prática, ele é considerado como um homem que não é sábio. Então, eu quero só deixar registrado aqui, e ao longo de outras séries de estudos que nós vamos fazer aqui nessa sala online, muito provavelmente você vai ver eu ou outra pessoa recitando o nome da irmã Hicks, mas isso não nos torna idólatras, tá? Isso não tem nada a ver, ninguém cultua a irmã Hicks, ou ninguém faz menção do nome dela, ou coloca algum tipo de livro que ela escreveu acima da Bíblia Sagrada. Nós não fazemos isso daqui. Basicamente, nós utilizamos de uma mente que foi iluminada pelo Espírito Santo, e nós utilizamos daquilo que Deus entregou para a vida dela, e entrega para outras pessoas também, não única e exclusivamente na pessoa dela. E nós usamos esses conhecimentos e essas ferramentas para nos fazer crescer espiritualmente, nos fazer crescer em conhecimento, e tornar isso em obras, né? Tornar isso em boas obras daquilo que nós conhecemos, tá? Então, nós somos filiados a essa igreja. Para quem não nos conhece, ou para quem é recém-chegado na igreja, um pequeno histórico do que nós somos, né? De qual igreja nós somos, tá bem? Amém? Bom, eu queria aqui deixar registrado uma tela de regras de condução, tá? Então, eu queria falar com os irmãos aqui sobre algumas regras que nós precisamos seguir para que nós tenhamos aí uma condução de reunião com excelência, tá? Então, primeiro, o link dessas aulas, eles sempre serão postados naquele grupo, naquela comunidade, 10 minutos antes das aulas, ou 15 minutos antes das aulas, tá? Para que os irmãos possam se preparar e possam se conectar. As novas pessoas, às vezes, não têm um aplicativo do Google Meet instalado no seu computador ou no seu celular, que acho um pouco difícil, porque o Google é uma ferramenta a nível mundial, mas eu sempre vou postar esse link com essa antecedência para que as pessoas consigam se organizar e entrar na sala online. Essas aulas, elas durarão ali, no máximo 1h30, tá? Eu sempre vou preparar os materiais para que nós tenhamos esse tempo, não de forma obrigatória, ou seja, nem sempre será 1h30 cravado, isso pode ser 1 hora, pode ser 50 minutos, pode ser 1h10, pode ser 1h15, mas eu vou tentar não extrapolar sempre 1h30, então, muito provavelmente isso não vai passar de 9h30 da noite, tá bom? Nós começaremos sempre às 20 horas, impreterivelmente, a não ser que aconteça alguma situação, que aconteça algum imprevisto, e se surgir alguma situação assim, eu sempre vou informar os irmãos naquele grupo ali, tá? Por exemplo, algum feriado que venha acontecer na segunda-feira, provavelmente nós não teremos aulas, mas eu sempre vou avisar ali
no grupo da comunidade, tá? Sempre que houver ali uma situação, eu informo os irmãos. Eu sempre vou buscar trazer um material direcional, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, para nortear a nossa aula, tá? E isso, eu iria comentar lá atrás, mas aproveitando agora o ensejo, isso é um projeto que foi direcionado a mim, pelo nosso diretor aqui, o pastor Carlos Stahl, que é pastor do Douglas, inclusive, que o Douglas está aqui com a gente. O pastor Carlos fica na Guatemala, ele dirige as igrejas na América Central e agora também tem uma certa responsabilidade com as igrejas aqui da América do Sul, da qual nós fazemos parte. E esse projeto, ele foi colocado em oração, esse projeto de aulas online com vocês, ele foi colocado em oração no nosso comitê de orientação espiritual. Para quem não conhece um pouco disso, nos Estados Unidos nós temos um comitê de orientação e oração, tá? Um comitê de oração para orientação espiritual dos membros em qualquer lugar do mundo. E nós, aqui do Brasil, colocamos esse tema diante desse comitê, e esse comitê orou, e eles nos passaram algumas orientações de como que as coisas deveriam seguir. E uma delas é que as aulas deveriam ser em salas fechadas, como essa aqui, no Google Meet, embora qualquer pessoa possa participar, deveria ter uma certa organização, um certo projeto. Então, tudo que está acontecendo aqui, eu quero deixar isso bem registrado, que tudo é com base em oração, e tudo também de forma direcionada pelas nossas autoridades espirituais, os nossos pastores e reverendos que ficam fora do Brasil, tá? Os áudios sempre serão fechados, tá? Isso aqui eu consigo fazer pela ferramenta. Então, para que não haja ruídos, para que não haja alguma pessoa que, sem querer, clique e abre o seu áudio, né, e acaba atrapalhando um pouco a aula aqui. Então, os áudios sempre serão fechados, tá? As aulas serão gravadas, como vocês estão vendo, e posteriormente nós vamos postar todas essas aulas no canal da nossa igreja, tá? Então, ao passo que nós formos terminando algumas aulas, ou a série como um todo, ainda não decidi sobre isso, você vai poder encontrar essas aulas no canal da nossa igreja. Tempo para perguntas, né? Alguém pode perguntar aí, por exemplo. E se eu quiser fazer algum tipo de pergunta, como que eu faço? Para quem tem o contato da Adriana, Marcos, se você puder, por favor, postar aí na comunidade agora, por favor, o contato da Adriana, eu vou dar abertura aqui de responder as 5 primeiras perguntas, tá? Porque senão, dependendo do tema, hoje, claro, é uma aula mais elementar, é uma aula mais básica, pode ser que ninguém tenha dúvidas, ou perguntas, perdão, porque o cristão não tem dúvida, tá? Depois eu posso ensinar esse princípio para vocês. Pode ser que nós não tenhamos perguntas, mas... Obrigado, Marcos, já vi o que você postou. Mas pode ser que alguns assuntos que nós vamos trabalhar aqui nessas aulas online surjam perguntas. Então, eu vou responder as 5 primeiras perguntas aqui, vou parar a gravação no final e vou deixar ali uns 15, 20 minutos para essas perguntas. E essas 5 primeiras perguntas eu vou respondê-las aqui, e as demais eu prometo responder para vocês via WhatsApp ou via e-mail, tá? Da forma que vocês, assim, quiserem. Bom? Ok, vamos lá. Dando sequência. O primeiro ponto que nós precisamos estabelecer aqui, volto a dizer, tá? Volto a reforçar, só um minuto. E na sala, nós temos, ou podemos ter, todos os níveis, né, de pessoas a critério de crescimento espiritual, estou dizendo. E nós podemos também ter pessoas que são cristãs e não são cristãs. Então, nós não podemos abrir esse estudo sem falar sobre salvação, tá? Sem falar sobre esse importante ponto, porque às vezes as pessoas olham e pensam, poxa, a mensagem da noiva fala sobre salvação? Não existe mensagem da noiva, ou não existe mensagem do caminho crucificado sem salvação. A mensagem do caminho crucificado, a mensagem da noiva, é para os salvos em Cristo, tá? Então,
não vai existir a figura ali dessa mensagem, desse crescimento espiritual, perdão, não tem como existir crescimento espiritual se nós não estivermos em Cristo, tá? Então, não há mensagem do caminho crucificado sem salvação. E todos nós, né, um texto que eu escrevi aqui, todos nós, seres humanos, né, todos nós que somos seres humanos, homem, mulher, criança, necessitamos ser salvos, porque já nascemos pecadores, e eu vou trazer um texto, na sequência, alguns textos ali, para nós trabalharmos essa questão. Nós já nascemos pecadores, nós já nascemos com essa raiz de pecado, e essa salvação, nós só a encontramos, né, em Jesus Cristo, Filho de Deus, que derramou seu sangue em nosso favor. Então, eu preciso abrir essa série de ensinamentos falando sobre esse tema, e você que ainda, às vezes você entrou aí na sala, e você que ainda não creu em Jesus como Salvador da sua vida, ou pessoas que virão, assistirão essa aula posteriormente, ainda não creram em Jesus como Salvador das suas vidas, saiba que nós, todos os seres humanos, nós necessitamos ser salvos, porque nós já nascemos pecadores, essa raiz de pecado está dentro de nós, eu vou mostrar esse texto para vocês, e essa salvação nós só encontramos em Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a única forma de salvação para a nossa vida. Então, você que ainda não creu em Jesus e você está me ouvindo, que você possa fazer isso hoje, crer em Jesus como Salvador da sua vida, e só depois daí falaremos, ou nascerá, a questão do caminho crucificado, ou a mensagem da noiva, ou crescimento espiritual, tá? Bom, o ponto de já nascermos pecadores, ele nasce aqui, tá? Ele está registrado em Salmos 51, tá? Acompanhe comigo aí, por favor, a leitura desse salmo, aonde o salmista Davi, ele mostra para nós claramente que nós já nascemos em pecado. Veja o que o Davi escreveu. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me o meu pecado. Só um comentário rápido aqui. Aqui nós temos alguns princípios estabelecidos, né? Nós trabalhamos muito esses princípios na nossa igreja, nas igrejas da Christ Gospel como um todo, dessa questão da limpeza, da lavagem espiritual. Veja que Davi está falando sobre coisas espirituais, porque ele pede clemência para apagar as suas transgressões, ou seja, apagar os seus pecados. E ele diz, olha, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me o meu pecado. Aqui ele estabelece dois princípios, ou duas substâncias que nós conhecemos muito na mensagem do caminho crucificado. A primeira delas é água, porque ele pede para se lavar, então ele diz, lava-me de toda a minha culpa, e nós encontramos água no caminho crucificado, nós encontramos água para nos lavar. Jesus, ele nos fornece água para que nós possamos ser limpos, tá? Estou falando de coisas espirituais. E depois ele diz, purifica-me do meu pecado. E quando ele fala da palavra purifica-me, ele está se referindo a sangue, porque nós somos lavados, ou nós somos limpos por água, porém nós somos purificados, ou temos o nosso pecado, ou o nosso ser purificado, através do sangue de Jesus. Então, aqui, basicamente, nós temos a figura de uma balança, né? E de um lado da balança eu tenho água, e do outro lado da balança eu tenho sangue, tá? E essas duas substâncias nós a encontramos na jornada do caminho crucificado, ou na mensagem do caminho crucificado. Aí, versículo 3, ele diz, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Ele está falando que as transgressões estão no seu íntimo, tá? Versículo 4, pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Agora, preste atenção no versículo 5. Reconheço que sou pecador, desde o meu nascimento. Sim,
desde que me concebeu a minha mãe, ou seja, desde que eu nasci, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Então, o Salmo 51 revela para nós, perdão, o Salmo 51 revela para nós que nós somos pecadores desde o momento que nós nascemos, desde o momento que a nossa mãe nos concebe. Nós já nascemos com essa raiz de pecado. Essa raiz de pecado, ela já está dentro de nós, porque esse é um tema muito grande, nós vamos trabalhar ele, não aqui nas aulas básicas, mas quando nós crescermos um pouco em questão de conhecimento e espiritualidade. Mas isso vem desde o Éden, né? Desde quando Adão e Eva pecaram. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 que eles criaram, né? Eles tiveram filhos segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Ou seja, ali, quando eles pecaram, no capítulo 3, eles corromperam, né? Essa imagem, essa semelhança, ela foi corrompida pela raiz pecaminosa, essa imagem e semelhança de Deus que eles tinham, né, no primeiro momento, aonde eles não tinham pecado. Essa imagem e semelhança de Deus, ela foi corrompida pelo pecado, e logo no capítulo 5, a Bíblia é bem categórica em dizer que eles tiveram filhos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, ou seja, a imagem e a semelhança agora corrompida pela raiz pecaminosa, tá? Esse é um tema muito grande, e muito provavelmente nós vamos passar por ele aqui, tá? Então, Salmo 51 registra para nós aí sobre já nascermos pecadores. A raiz de pecado está dentro de nós, tá? Essa raiz pecaminosa está dentro de nós. Acompanhe comigo aqui o que Jesus diz em Marcos 7, do versículo 18 ao 23. Ao que ele lhes declarou, ele aqui é Jesus, tá? Ele aqui é uma referência a Jesus. Ora, pois nem vós tendes tal entendimento, não consegues compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Aqui é um grande diálogo, tá? Que Jesus está tendo com os fariseus. No início dessa história, os fariseus questionam Jesus pelos seus discípulos não lavarem as mãos quando eles chegam para comer. E não que Jesus está sendo aqui insalubre, a ideia não é essa. A questão é que a tradição dos anciãos regia isso. E os fariseus tomavam isso como uma verdade, como uma situação assim, como se fosse, não uma verdade absoluta, mas uma coisa tão maior do que ela é, né? E levando para um sentido espiritual também do tema. Então, por exemplo, eles não chegavam e tocavam na comida antes de tomar banho, né? Isso está registrado em Marcos capítulo 7, uns versículos anteriores. Então, eles chegam diante de Jesus e questionam Jesus o seguinte: olha, por que os seus discípulos, eles chegam para comer e eles não lavam as mãos? E aí Jesus começa um embate muito grande. Ele declara o que ele vai explicar aqui a partir do versículo 18 para todas as pessoas, tá? E depois ele sai de cena e os discípulos perguntam para ele em separado: Senhor, o que você quis dizer ali quando o Senhor disse que não são as coisas que entram no homem que tornam impuro? E agora Jesus está explicando para os seus discípulos. E veja o que ele vai explicar. Quando ele diz, não consegues compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro, ele está ensinando isso para os seus discípulos, tá? Versículo 19. Porque efetivamente não entra em seu coração, ou seja, o alimento que nós comemos, seja fruta, seja qualquer outro tipo de comida, isso não tem o poder de entrar no nosso coração espiritualmente falando, tá? Então, é por isso que Jesus abre dizendo isso aqui. Por que os alimentos não têm o poder de nos tornar impuros? Porque eles não têm o poder, ou eles não são efetivos o bastante de entrar no nosso coração. Mas eles entram aonde? Eles entram no nosso estômago, tá? Sendo digerido e depois expelido. Perdão. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclama puros todos os alimentos, né? Ou seja, não existe nada impuro que Deus tenha criado. E disse mais, o que sai do ser humano
é o que o torna impuro. Ou seja, não é aquilo que nós comemos que vai nos tornar impuros espiritualmente. Aqui Jesus está falando de coisas espirituais, tá? Por isso que não tem correlação com insalubridade. Então ele está dizendo, olha, não é aquilo que nós comemos ou aquilo que entra em nós, pela nossa boca, que nos torna impuro, mas sim aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai do ser humano. Veja o versículo 21. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Então, veja, a raiz pecaminosa, ela já está dentro de nós. Porque nós já nascemos pecadores, conforme Salmo 51, que Davi disse. Então, nós já nascemos com essa raiz de pecado. O nosso coração já é pecaminoso. E aí Jesus está dizendo, é de dentro do coração dos homens que procedem o quê? Primeiro, os maus pensamentos. Segundo, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Veja que essa raiz pecaminosa, ela já está dentro de nós. E elas serão, em muitos casos, elas serão despertadas, ou elas serão manifestas, ou nós daremos vida a essa raiz pecaminosa através das nossas 5 portas. Então, isso já está dentro de nós, tá? E as nossas 5 portas darão manifesto a isso. Quais são as nossas 5 portas? As nossas mãos, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso nariz, ou o nosso ouvido, ou as nossas orelhas. Essas são as 5 portas do homem, e através dessas 5 portas, essas obras são manifestas. Ou seja, isso sai de dentro para fora. Por isso que a obra que Deus precisa fazer, ela, de forma impossível, ela é de fora para dentro. Não há como isso ser uma verdade. A obra que Deus precisa fazer em nós, de limpeza, de purificação, ela acontece de dentro para fora, porque é de dentro de nós que saem as maldades, ou seja, é dentro de nós que estão as maldades, as imoralidades, os maus pensamentos, a vontade do furto, a vontade do homicídio, a vontade do adultério, ela já está dentro de nós. Essa raiz pecaminosa, ela já está dentro de nós. Nós não nos tornamos pecadores a partir do momento que nós pecamos pela primeira vez. Nós já nascemos pecadores. Essas raízes, toda essa raiz pecaminosa, ela já está dentro de nós. A palavra dentro ou interior, algumas Bíblias, a tradução dessa palavra dentro aqui é interior. Essa palavra, quando você vai olhar ela a nível de original, e nós vamos trabalhar muito isso aqui nessas aulas, eu procurei trazer isso bem pouco, assim, bem suave, né, nessa primeira aula, até mesmo porque nem todo mundo está acostumado com isso ainda, mas a nível de original e original hebraico, né, essa palavra dentro, essa palavra interior, significa kereb, e a palavra kereb, no hebraico, ela significa entranhas, tá? Aí você pode se perguntar, poxa, você que às vezes tem um conhecimento teológico maior, poxa, mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego, não em hebraico. Sim, verdade. Mas quando você se aprofunda e quando você quer se aprofundar dentro da Bíblia, você vai a outros escritos também, tá? Então, de forma teológica, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico e o Novo Testamento em grego. Mas o que eu estou dizendo é que, se você quer ter um conhecimento maior de Novo Testamento, tenha Bíblias em hebraico do Novo Testamento. Aí a gente vai entrar numa situação que depois eu posso trabalhar isso aqui com vocês. Existem Bíblias, tá, e aplicativos que têm Bíblias do Novo Testamento em hebraico, mas não quero entrar aqui muito nesse ponto. Mas, enfim, a palavra interior, pois é de dentro, ou do interior do nosso coração, e a palavra coração também, no seu original, ela pode ser entendimento.
a palavra dentro ou interior, ela significa quereb, e quereb significa entranhas, ou seja, é de dentro do mais profundo do homem que tem, ou que procedem os maus pensamentos, as imoralidades. É por isso que, às vezes, você, acompanhando por algum vídeo, algum canal de televisão, você vê grandes absurdos, né, que as pessoas fazem, e às vezes elas são entrevistadas, e a pessoa que está entrevistando fala assim, poxa, mas como que você teve coragem de fazer isso? E às vezes a pessoa não tem nem resposta, ela não sabe nem dizer o porquê, ela não sabe explicar o porquê. Por quê? Porque isso já estava dentro dela, tá? Ela, muito provavelmente, ela não aprendeu isso. Ela simplesmente, a gente vai entrar em muitas coisas espirituais, mas ela deu lugar para isso, ela fez com que as suas 5 portas, né, se manifestasse isso. E é muito sobre isso que a mensagem do caminho crucificado ensina, né, já entrando um pouco, a crucificar as nossas vontades. A mensagem do caminho crucificado, ela te ensina a matar mesmo de verdade essa vontade desse homem carnal que está dentro de nós, a matar esses pensamentos maus que procedem, às vezes, dentro de nós, né? E às vezes você olha e fala assim, poxa, mas eu sou cristão, eu acredito em Jesus, e isso está na minha mente, parece que eu estou tendo desejo disso. Isso é vontade da carne, e a mensagem do caminho crucificado, ou a mensagem da noiva, ela te ensina a mortificar isso, a matar essas coisas, tá? Então, veja, Jesus diz, ora, todos esses males procedem do interior. Mais uma vez, a palavra quereb é utilizada aqui, tá? Então, esses males procedem do interior e contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então, nós não podemos partir do pressuposto que algum tipo de alimento ou algum tipo de coisa que nós vamos comer vão nos tornar impuros espiritualmente. O que vai nos tornar impuros espiritualmente é aquilo que procede já de dentro do nosso coração e simplesmente nós vamos manifestar isso. Agora, quem aprende esses princípios espirituais de vencer isso, não deixa esse homem da carne ser manifestado, tá? Então, todas as vezes que você sente que o homem da carne, o homem do pecado, isso que está dentro de você, vai se manifestar, você aprende ferramentas e princípios espirituais para que você venha vencer isso, tá? Então, é bem por aí. Bom, alguns princípios sobre todos pecaram, tá? Então, não existe ninguém bom, não existe nenhum ser humano bom na face da terra. Todos nós pecamos. E aí, às vezes, você pode se perguntar, poxa, mas agora eu estou em Cristo, eu estou em Jesus, e isso não me faz impecável? Não, nós continuamos pecadores. E quem sabe esse é um conceito das pessoas que estão de fora do cristianismo, né? E às vezes elas não conseguem entender. Olha para alguém e diz, poxa, aquela pessoa diz que é cristã, eu vejo aquela pessoa na igreja, mas eu conheço a vida dela, ou eu a vi cometendo certa situação, né? Ele não diz que ele é o cristão. Sim, nós somos cristãos, porque nós estamos imitando a Cristo, nós estamos imitando a Jesus e nós estamos seguindo o caminho dele. Porém, nós não somos perfeitos. Nós continuamos pecadores, nós continuamos sujeitos ao pecado. Nós continuamos com um homem de pecado dentro de nós, e eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, né? Então, essa raiz pecaminosa, ela está dentro de nós. E nós aprendemos a vencê-la. E todos são pecadores. Todos os homens são pecadores. Veja o que Paulo escreveu em Romanos 3, 23, 25. Porque todos pecaram, né? Eu até já deixei grifado aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu. A palavra "o" aqui é ligação a Jesus, tá? Ou seja, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Então, todos nós todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Aqui, para contextualizar, Paulo denuncia o pecado dos gentios em Romanos capítulo 1,
Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, aqueles que não têm uma raiz judaica. No capítulo 2 de Romanos, Paulo denuncia o pecado dos judeus, e no capítulo 3 ele diz, olha, não tem ninguém perfeito, seja judeu, seja gentil, todo mundo pecou, todo mundo está dentro do mesmo balaio, não tem ninguém bom, bom é Deus, né? E todos nós somos pecadores. Agora, qual que é a grande diferença entre os cristãos e aqueles que não são cristãos? A grande diferença é que nós somos justificados gratuitamente por graça. Eu vou falar sobre isso aqui. Jesus nos justifica desse nosso pecado, porque só ele tem esse poder, porque ele morreu por nós. Essa é a grande diferença entre quem é cristão e quem não é cristão, tá? E o cristão que cresce espiritualmente, ele aprende a vencer a raiz pecaminosa. Então, ele vai deixando algumas práticas pecaminosas, ou ele vai deixando alguns pecados ao longo dessa jornada e dessa caminhada que ele tem com Jesus. Mas, está nítido aqui, mas vai ficar mais nítido ali à frente, que todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos ao pecado, porém os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus, que acreditam no sacrifício de Jesus, eles são justificados gratuitamente pela graça de Deus, tá? Bom, um princípio muito básico, tá? Salvação não vem por obras, ou seja, é de graça, conforme está escrito aqui em Romanos 3, mas isso é muito claro em Efésios, tá? Efésios, capítulo 2, tá? Esse é um texto de Efésios, capítulo 2, embora eu comeu aqui a parte da referência, depois eu vou arrumar esse material para os irmãos, mas esse é um texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, onde a Bíblia diz claramente que nós não somos salvos por obras, ou seja, por aquilo que nós fazemos. Aquilo que eu faço, principalmente fora de Cristo, não me dá direito de ser salvo, ou não me oferece salvação. Ajudar as pessoas em más condições, isso é bom, isso é maravilhoso, mas isso não me traz salvação. Fazer bondades, fazer caridade, não matar, não roubar, ser um bom cidadão, pagar os meus impostos, isso é grande, isso é bom, isso é maravilhoso, mas isso é obra, isso não nos traz salvação. O que nos traz salvação? É o que Paulo escreveu aqui. Olha o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2. Ele vos concedeu vida. Ele quem? Jesus. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne. Quais são as vontades da carne? Marcos capítulo 7, que nós vimos até agora há pouco. Vontades da carne, maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, roubos, tá? Vontades da carne, esse texto está aqui no material logo à frente, mas você pode encontrar também em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Colossenses capítulo 3, versículo 8, você pode encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Tudo isso é vontades da carne. E nós também caminhávamos nesse caminho, buscando satisfazer sempre as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, ou seja, seguindo os nossos próprios desejos e os nossos próprios pensamentos. Se dentro de nós existe uma raiz pecaminosa, logo, se eu sigo o meu desejo e o meu pensamento, eu sigo uma raiz pecaminosa, eu sigo o pecado, eu sigo as vontades da carne, tá? E éramos por natureza, veja, esse texto deixa muito claro que nós éramos não por vocação, nós éramos destinados à ira, não pelo primeiro pecado que pecamos. Nós éramos destinados à ira por natureza, ou seja, por nascimento.
a partir do momento que o ser humano nasce, ele já nasce destinado à ira. Ele já nasce condenado, porque a raiz pecaminosa está nele. Volto a dizer, por isso que Jesus é o único que pode nos salvar, porque ele veio e não pecou. Jesus, ele nasceu sim do ventre de Maria, mas ele não foi formado, ele não veio ao mundo por um ato sexual entre um homem e uma mulher. O Espírito Santo que concebeu, que fez com que Maria concebesse Jesus. O Espírito Santo que plantou essa semente dentro do ventre de Maria, ainda virgem. Então, veja, Jesus não nasceu com essa natureza que nós nasceu aqui nessa terra, né, nessa eternidade, porque Jesus já é de uma outra eternidade. Mas nós não. Nós, por natureza, por nascimento, nós somos o quê? Destinados à ira de Deus. Agora, veja o versículo 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, ou seja, em amor, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, sois salvos, e não por obras. As obras não nos salvam. As obras ou as boas obras são para os salvos. Os salvos precisam praticar boas obras. É diferente. As obras não nos dão salvação, mas as boas obras são para os salvos. Os salvos precisam praticar boas obras. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras, aqui, eternidade futura, a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos. Veja, reafirmando o que está escrito aqui em cima. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, a salvação é dom de Deus e até mesmo a fé. Veja, por meio da fé, e isso não vem de vós. Nem mesmo a fé para a salvação é nossa. Nem mesmo a fé em Jesus para sermos salvos vem de nós. Até mesmo essa fé, ela vem de onde? Ela vem de Deus, ou seja, ela é um presente de Deus. A palavra original para dom é presente, ou seja, é um presente de Deus para nós. Não vem por intermédio as obras, ou seja, não vem por meio de obras. A salvação não vem por meio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, se as obras que nós fizéssemos nos trouxesse salvação, isso nos traria uma raiz de orgulho. E orgulho é a raiz do pecado. As pessoas iam se orgulhar. Não, eu sou salvo por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu concebi, por aquilo que eu direcionei para alguém, né? Isso tudo são obras. Então, um princípio que nós precisamos reforçar é que a salvação não vem por obras. Sim. Agora, pós-salvação, eu acreditei em Jesus. Estou salvo. O que fazer, né? Eu vejo que, às vezes, muitas pessoas se perdem nesse ponto. Então, elas entram para uma igreja, para qualquer determinada igreja, são salvas em Cristo, mas depois da salvação, o pós-salvação, o que eu faço? Porque a salvação não vem por obras, não é por aquilo que nós fazemos. Mas o pós-salvação, o que eu preciso fazer, né? A salvação não vem por obras, mas o crescimento espiritual vem. A caminhada cristã, a transformação, ela vem por aquilo que nós fazemos, porque se eu escolho pecar, é uma obra. Se eu não escolho pecar, ou se eu aprendo princípios espirituais para não cair na tentação do pecado, isso também é obra. Então, o crescimento espiritual, ele vem através daquilo que nós fazemos. A salvação, não. A salvação é por graça. Mas crescimento espiritual, crescer em Cristo, isso requer uma obra, isso requer esforço, isso requer algo que nós precisamos nos dedicar a um preço a pagar, tá? Nós estamos muito acostumados com esse termo, né? Pagar um preço.
Pela salvação, não. Mas o pós-salvação, sim. Acompanhe aqui o material comigo, por favor. Todos os salvos em Cristo Jesus são chamados para crescer nele. Ou seja, Jesus é o nosso próprio crescimento. Nós precisamos crescer nele. E na aula da semana que vem nós vamos trabalhar bastante esse conceito. Porque agora em Cristo somos uma nova criatura. Por isso que eu coloquei a figura de um bebezinho aqui. Agora nós somos uma nova criatura quando nós cremos em Jesus como Salvador da nossa vida. Nós somos uma nova criatura, ou seja, nós somos bebês espirituais. Nós nascemos de novo, eu vou reforçar esse princípio aqui. Dessa forma, nosso crescimento não será físico, mas sim em estatura espiritual. Então, essa nova criatura que nasce, essa nova criatura que está dentro de nós, ela não nasce para ficar um bebê. Tudo que nasce tem como objetivo o crescimento, tá? Então, nós precisamos entender que esse bebê espiritual, ele precisa crescer. E existe uma estatura espiritual que ele pode alcançar e que ele precisa alcançar. E esse ser espiritual está dentro de nós, tá? Vamos reforçar um princípio aqui. Velho e novo coração. Efésios 4, 22, 24. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, ou seja, a velha criatura. O homem foi criado para o pecado. Se corrompe por desejos enganosos. Então, a instrução é nos despir do velho homem, da antiga forma de viver. É isso que nós fomos instruídos, tá? A antiga maneira de viver agora, que nós chamamos de velho homem, nós fomos instruídos a despir desse velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e esses desejos enganosos estão dentro de nós. E nós somos chamados ao quê? Nós somos chamados a ser renovados no nosso modo de raciocinar, ou seja, no nosso modo de pensar, e a vos revestirdes do novo homem. Então, nós somos instruídos a despir ou nos desfazer do velho homem, da velha maneira de viver, dos velhos desejos enganosos que nos corrompem, e nós somos chamados agora a nos revestir de um novo homem. E esse homem foi criado como? Esse homem foi criado para ser semelhante a Deus. Em que? Em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esse desenho que está aqui do lado direito é um desenho que é muito conhecido pelos irmãos da nossa igreja. O coração preto representa o velho homem. E o coração vermelhinho que está aqui dentro representa o novo homem. Tá? Veja que esse texto de Efésios, se nós o lermos com um pequeno cuidado, os irmãos vão perceber que este homem, este velho homem, ele é pecaminoso. Este velho homem, ele peca. Esse é um coração físico, um coração carnal, corrompido, mau, perverso, cheio de iras, cheio de contendas, cheio de inveja. Que nós conhecemos que nós conhecemos como velho homem, velha criatura. Só que o cristão é o único ser humano que tem dois corações ou que possui dois corações. Esse antigo coração, ou velho homem, totalmente corrompido pelo pecado, e ele agora, depois que ele acredita em Jesus, um novo ser nasce dentro dele. Uma nova criatura nasce dentro dele. Um coração agora espiritual. E veja que o texto de Efésios, se nós o lermos
com cuidado, nós vamos entender que esse novo coração, esse aqui, agora, nascido espiritualmente, porque nós cremos em Jesus, esse novo coração não peca. Esse novo homem, ele não peca. Veja, a vos revertidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Se esse novo coração que está dentro de nós, ele foi criado semelhante a Deus, em justiça e em santidade, esse novo coração não peca. As vontades desse novo homem, as vontades que estão dentro desse novo coração, não são vontades enganosas, não são vontades pecaminosas. Muito pelo contrário. São vontades espirituais para que nós venhamos ter saúde espiritual. Então, esse novo homem, ele não peca. E o que a mensagem do caminho crucificado, ou a mensagem da noiva, ou a mensagem do crescimento espiritual te faz conseguir ou alcançar? Justamente o crescimento desse novo homem, que não peca. Ao ponto que você vai crescendo espiritualmente, nós vamos falar muito sobre isso aqui, esse novo coração, ele vai crescendo, 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 e vai chegar um momento que você consegue dominar as suas vontades da carne. É claro que você continua um homem pecador, mas a jornada e a caminhada com Cristo vai te ensinar a despir do velho homem e se revestir do novo homem. Porque esse novo homem foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, ele foi criado para não pecar. Ele foi criado para te ajudar a dominar essa raiz pecaminosa que está dentro do seu coração, conforme Jesus diz em Marcos 7, que nós já vimos aqui. Bom, existe outro texto também, voltando aqui um pouquinho sobre essa questão de nascer de novo, que é o famoso texto de João, capítulo 3, quando Jesus diz para Nicodemos, né? Esse texto ele não está aqui no material, depois eu posso incluí-lo para divulgar para os irmãos, mas este é o texto de João 3, quando Jesus fala sobre o novo nascimento para Nicodemos, e Nicodemos era um membro, né, do tribunal dos judeus naquele tempo. Ele era uma pessoa que conhecia muito sobre a lei de Deus e conhecia muito sobre a lei dos judeus. E Jesus, nesse encontro com Nicodemos, está registrado em João capítulo 3, a partir do versículo 1, Jesus dá esse conceito de novo nascimento e nova criatura, tá? Deixa eu fazer menção deste texto aqui. João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe claramente: em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja que Jesus, ele dá esse conceito de novo nascimento. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que o cristão, ele é o único ser humano na Terra que tem dois seres vivendo dentro dele. O velho homem,
que foi simbolizado aqui no meu desenho por esse coração negro, tá? O homem do pecado, o coração que tem os desejos pecaminosos, e o novo homem, a nossa nova criatura, esse nosso novo nascimento, que foi dado através de Jesus, tá? Que é a pessoa que é nascida da água e do Espírito, e não da vontade da carne. Isso está registrado em João capítulo 1, versículo 13. Versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nós que nascemos de novo, que nascemos em Cristo, né? Nós temos esses dois seres habitando dentro de nós. O velho homem e o novo homem. O velho homem é aquele que tem as vontades do pecado. O novo homem é aquele que nasceu para não pecar. E aqui nasce o conceito de caminho crucificado, tá? A salvação é o ponto de partida, tá? Para nós iniciarmos a nossa caminhada de cruz ou o nosso caminho crucificado. Porque não existe caminho crucificado, mensagem da noiva, caminho de cruz, ou crescimento espiritual para as pessoas que não são salvas em Cristo. Primeiro precisa existir salvação, por isso que eu caminhei com vocês até agora para falar um pouco sobre salvação, para depois nós começarmos a pensar em caminho de cruz ou caminho crucificado, tá? Agora, um pouco de contexto aqui. Por que caminho crucificado? Por que nós chamamos, né? Ou por que existe esse nome de caminho crucificado? Algumas explicações. A primeira delas é que porque Jesus nos convida a caminharmos um caminho de cruz. Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, a partir do momento que nós cremos em Jesus, e a maioria dos irmãos, eu sei que estão aqui, gostam mais do termo de aceitar a Jesus, nós entramos em uma jornada, nós entramos em uma caminhada com Ele, tá? E esse convite de Jesus para nós, essa caminhada, essa jornada, é uma jornada de cruz. Vejamos o texto de Mateus 16, 24. Olha o que Jesus diz. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, ou seja, se alguém deseja caminhar comigo, se alguém deseja caminhar após mim, ou vir após mim, ou se alguém deseja estar numa jornada comigo, a primeira coisa que ele tem que fazer é negar-se a si mesmo. E a segunda coisa que ele tem que fazer é tomar a sua cruz. E depois acompanhar Jesus. Negar-se a si mesmo está relacionado a negar-se à vontade da carne. Negar-se a si mesmo está relacionado a negar a nossa própria vontade, a nossa vontade pecaminosa, tá? É isso que Jesus está dizendo. E em segundo ponto ele diz, tome a sua cruz, ou seja, o caminho que ele nos oferece é um caminho de cruz. Por isso que eu coloquei aqui de forma proposital. É claro que aqui é uma figura acerca de Jesus, mas se assemelha a nós, porque nós estamos seguindo a Jesus. Então, se Jesus teve uma caminhada de cruz, nós estamos o seguindo, logo nós também temos o nosso caminho de cruz, o nosso caminho crucificado, a nossa cruz para nós carregarmos. Porque ele mesmo diz, tome a sua cruz e siga-me, ou caminhe comigo, me acompanhe, vem comigo nessa jornada. Esse é o primeiro ponto pelo qual nós chamamos de caminho crucificado, tá? Segundo ponto, porque nessa caminhada de cruz, nós aprendemos na prática
não só na teoria, mas nós aprendemos na prática a crucificar a nossa carne. Ou seja, crucificar as nossas vontades para o pecado, as vontades do nosso velho homem. Então, por que caminho crucificado? Porque nós aprendemos na prática, através de princípios espirituais, através de um conhecimento bíblico um pouco mais aprofundado, nós aprendemos a crucificar a nossa carne, a crucificar as nossas vontades para o pecado. De novo, quais são as nossas vontades para o pecado? Marcos capítulo 7, Colossenses capítulo 3, Efésios capítulo 4, porque Paulo vai falar sobre a mentira, deixar a mentira e falar a verdade. Gálatas capítulo 5. Todas essas referências nos mostram quais são as nossas vontades da carne, qual é a nossa raiz pecaminosa. E nessa mensagem do caminho crucificado, nós aprendemos a crucificar, a mortificar isso. Veja que Colossenses capítulo 3, versículo 5, começa dizendo, e esse texto vai estar logo aqui à frente, esse texto começa dizendo, mortificai ou fazei morrer tudo aquilo que vem das vontades da carne, as imoralidades, esse texto está um pouco mais à frente. Então, o segundo ponto pelo qual nós chamamos de caminho crucificado é isso, tá? Porque nós aprendemos, nessa caminhada de cruz, nós aprendemos na prática a crucificar essas nossas vontades para o pecado. Veja, é o texto que eu acabei de dizer. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, ou natureza pecaminosa. Tem algumas bíblias que diz a natureza de pecado, a natureza pecaminosa. Veja o que ele diz: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, que também é idolatria. No versículo 8, esse texto do versículo 8 não está aqui, mas eu vou fazer questão de abrir aqui para os irmãos. No versículo 8 ele diz, Paulo diz, mas agora livrai-vos de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes no falar. Versículo 9, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, veja, nessa nossa caminhada, pegando esse conceito aqui, ó, nessa nossa caminhada de cruz, porque Jesus disse para nós tomarmos a nossa cruz, nós precisamos crucificar essas vontades. E veja que Paulo fala de algumas coisas interessantes aqui. Versículo 8 de Colossenses capítulo 3, livrai-vos, ou seja, fazei morrer a raiva. E quantas das vezes nós temos raiva, né? Raiva, em espanhol, Douglas, vai ser enojo, tá? Estou dando essa explicação para ele, porque ele está com a gente e é uma palavra bem diferente. Então, quantas das vezes nós ficamos com raiva, nós temos ódio, né? Muitas das vezes nós temos ódio das coisas, e a instrução bíblica é nós nos livrarmos disso. Maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Eu tenho trabalhado isso muito aqui, né, na Igreja de Goiânia, com os jovens principalmente, e sempre tenho a oportunidade de pregar nos cultos oficiais da igreja. A gente sempre tem tocado nesse ponto de cuidado com a nossa boca, as palavras indecentes da nossa boca. Nós temos que crucificar isso, nós temos que fazer morrer, né, todas essas coisas. E o terceiro ponto, pelo qual nós chamamos de caminho crucificado, porque o plano para o crescimento espiritual do homem foi estabelecido tendo uma cruz, tá? Tendo uma cruz como caminho. Isso tanto no Antigo Testamento, através dos móveis do tabernáculo, quanto ou como no Novo Testamento, através da própria cruz de Jesus, tá? Então, caminho crucificado basicamente por esses três motivos, e nós vamos estudar bastante isso, principalmente na semana que vem, sobre como caminhar na estatura, como ver isso no Antigo Testamento, esse caminho estabelecido por Deus, né, esse caminho espiritual estabelecido por Deus no Antigo Testamento para crescimento. Bom, antes de falar sobre crescimento espiritual, eu queria reforçar aqui alguns conceitos muito importantes, tá?
para que a gente possa extrair aí por completo o que a Bíblia nos ensina. Então, antes de entrar nesse tema aí sobre crescimento espiritual, e hoje eu vou falar bem rapidamente, de forma básica aqui, sobre crescimento espiritual, na próxima semana a gente vai aprofundar bastante nisso. Eu queria estabelecer alguns princípios básicos, tá? Primeiro deles, aqui essa referência acabou ficando errada, tá? Essa referência aqui é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois eu vou organizar isso no material. Veja o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir erros e para instruir em justiça. Esse é um conceito muito, muito, muito importante, tá? Que todos nós precisamos ter. Ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E veja que o termo que Paulo estabelece aqui, ele é um termo presente, ele não é um termo passado. Ele não diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, todos os dias a Bíblia é inspirada, ou seja, todos os dias a Bíblia nos inspira, tá? E é Deus quem faz isso. Em algumas traduções, esse versículo está escrito, toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Então, esse é um conceito muito importante que nós precisamos ter. Por quê? Porque algumas pessoas, outro dia eu preguei sobre um tema na nossa igreja e usei esse princípio, e eu usei um tema forte, né, que eu quero usá-lo aqui de novo. Porque algumas pessoas mentiram para nós, né, e disseram para nós que o Antigo Testamento não vale, que o Antigo Testamento tem que ser esquecido, e que a partir de agora nós temos que analisar e pregar e viver e tudo só no Novo Testamento. Essa não é uma verdade, porque Paulo aqui diz que toda a Escritura é inspirada. Então, não é somente de Mateus a Apocalipse que é inspirado, de Gênesis a Malaquias também é inspirado por Deus. Agora, o que nós temos que extrair de dentro do Antigo Testamento são verdades e princípios espirituais para nos ensinar, nos redarguir. O que é a palavra redarguir? Redarguir é dar respostas a nível de correção, tá? A nível de ensinamento. Isso trazendo para dentro do contexto. Buscar no Antigo Testamento algo para corrigir os nossos erros e nos instruir em justiça. E veja o que o versículo 17 diz. A fim ou com o objetivo de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações, ou seja, todas as boas obras. Então, toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e é proveitosa. Esses são termos importantes para nós aprendermos aqui, tá? E ela é proveitosa e ela é inspirada para nos estabelecer esses 4 pontos. E aqui nós temos uma estatura de cruz, tá? Primeiro ponto, ensinar. Segundo ponto, redarguir. Terceiro ponto, corrigir os erros. E quarto ponto, nos instruir em justiça, para nos tornar ou para nos fazer capazes e plenos, né, e preparados para que nós possamos realizar todas as boas ações ou para que nós sejamos perfeitos em boas ações ou em boas obras. Em algumas traduções está escrito assim, tá? Então, esse é um princípio muito importante que todos nós precisamos ter. Que o Antigo Testamento, ele é um exemplo para nós. E desse exemplo, nós precisamos extrair princípios espirituais, tá? Acompanhe comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 12. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e todos foram batizados no mar. A nuvem era de fogo. Então, o batismo na nuvem aponta para o batismo com o Espírito Santo. O batismo no mar aponta para o batismo em águas, tá? Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós.
a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, ou seja, para nos ensinar sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, nós podemos observar aqui que claramente a palavra de Deus diz no Novo Testamento, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 12, em ênfase o versículo 6 e o versículo 11, que os antigos, ou aquilo que aconteceu com os antigos, foram escritos e ocorreram como exemplo para nós. Então, esses exemplos nos ensinam princípios espirituais, tá? Terceira coisa, Jesus afirmou que o Antigo Testamento testemunha sobre ele. Veja o que está escrito em João capítulo 5. Jesus diz: vós examinais criteriosamente as Escrituras. Esse quais aqui foi eu que escrevi, tá? Agora, vós examinais criteriosamente as Escrituras. Jesus estava falando com os fariseus, com os escribas, com as pessoas que conheciam sobre as Escrituras. Agora, quais Escrituras que Jesus está se referindo? Vós examinais criteriosamente as Escrituras. Quais Escrituras Jesus está se referindo? Jesus está se referindo ao Antigo Testamento, que é as Escrituras que estavam escritas naquele tempo. Nesse tempo que Jesus está falando aqui, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, porque ele ainda estava aqui na Terra, manifestado. Os 4 evangelhos ainda não tinham sido escritos. Então veja que ele diz: vós examinais criteriosamente as Escrituras. Quais Escrituras? O Antigo Testamento. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Ou seja, o Antigo Testamento, Jesus está dizendo que o Antigo Testamento testemunha sobre ele. Existe um estudo, não da nossa igreja, mas existe um estudo que diz que 80% do Novo Testamento está no Antigo Testamento. Ou seja, nós precisamos estudar o Antigo Testamento para entendermos o Novo Testamento. Tá? Jesus continua dizendo: eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés. E em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi ao meu respeito, ou a meu respeito, que ele escreveu. Isso aqui foi eu que escrevi entre parênteses. E quais foram os livros que Moisés escreveu? Nós cremos que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e parte de Deuteronômio. Então veja, Jesus que está afirmando que Moisés escreveu a respeito dele. Então nós temos que entender que o Antigo Testamento também fala sobre Jesus, afirma sobre Jesus, testemunha sobre Jesus. Aí Jesus termina dizendo: mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Ou seja, Jesus está afirmando que os próprios doutores da lei, eles não acreditavam, eles não tinham fé naquilo que eles estavam lendo, ou aquilo que eles sabiam. Porque se eles crescem de verdade naquilo que eles estavam lendo,
eles acreditariam também em Jesus, porque tudo que Moisés escreveu, ele escreveu testemunhando acerca de Jesus, ele escreveu a respeito de Jesus. Amém? Outro princípio que eu queria trazer aqui para os irmãos. Às vezes nós somos muito ansiosos para aprender, para ter conhecimento, né? E a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela vem para nós gota a gota, pouco a pouco, né? Veja o que está escrito em Deuteronômio 32. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras que saem da minha boca. E quais são as palavras que saem da boca de Deus? As palavras que vêm logo na sequência. Que o meu ensinamento goteje, ou seja, que o meu ensinamento seja gota a gota, pouco a pouco, como a chuva e as minhas palavras destilem como um brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Então, por que eu quis trazer esse princípio e essa palavra aqui para vocês? Que às vezes o nosso coração fica muito acelerado em querer saber conhecimentos profundos, né? Eu também sou assim às vezes e tenho tentado me controlar muito. Fui muito assim quando eu conheci a mensagem do Caminho Crucificado em 2021. Quando viajei para Guatemala em 2022, conheci o pastor Carlos, eu ficava doido às vezes, né? Querendo entender algumas coisas e eu escutei inúmeras vezes, por inúmeras pessoas. Isso, por enquanto, não é para você. Você ainda não tem estatura espiritual para entender desse assunto, né? Às vezes lia em algum livro, ouvia em alguma pregação, lia em algum sermão da irmã Hicks, que eu já li alguns, e eu despertava aquele conhecimento e eu ficava assim, poxa, eu quero crescer, eu quero entender sobre isso. E depois que eu aprendi esse princípio, eu tenho tentado controlar muito isso. Um dia, um pastor muito, muito respeitado dentro da nossa igreja, e ele está nos Estados Unidos, numa sala online, assim como nós estamos, ele falou assim, ele falou comigo em espanhol, ele disse, irmão Kelvin, sobre o que você me procurou, ou sobre o que você me perguntou no e-mail, você ainda não tem estatura espiritual para entender aquele assunto. Olha o exemplo que ele me deu. Se eu falar com você agora sobre isso, é como se eu desse um bife grande de carne para um bebê. Vai fazer mal para ele. Ele me disse isso usando esse exemplo. Ou seja, o que ele está querendo me dizer? Cresça um pouco mais. Aprenda um pouco mais. Cresça um pouco mais espiritualmente. E depois você vai conseguir compreender esses ensinamentos. Então, não tenhamos no nosso coração um desejo de correr com as coisas, né? Eu sempre vou tentar fazer dessas aulas aqui, apresentar um quadro grande primeiro, tá? Falar de um tema num quadro grande e depois as minúcias a gente vai ao longo do tempo. Ou seja, vocês terem um panorama sobre um certo assunto, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e depois nós vamos na minúcia desse determinado assunto, tá? Agora, crescimento espiritual. Como eu alcanço isso? O que é isso, né? Eu vou trabalhar, para nós finalizarmos aqui, única e exclusivamente o texto que nos dá base para crescimento espiritual. E crescimento espiritual, eu estou falando de caminho crucificado, eu estou falando de mensagem do caminho crucificado, eu estou falando de mensagem da noiva de Cristo, tá? Porque tudo isso está conectado, tudo isso está relacionado, e vocês vão entender, aqueles que ainda não conseguem entender esses princípios, vocês vão entender que tudo isso está conectado, tudo isso é um quadro grande, tá? Para crescimento espiritual. E qual é o texto base para esse crescimento? O texto base para esse crescimento está registrado em Efésios, capítulo 4. Vocês podem ler desde o versículo 8, tá? Mas eu trouxe aqui a partir do versículo 11 até o versículo 15, que diz assim: assim ele designou, ele aqui, mais uma vez, referência a Jesus. Alguns, veja que não são todos. Não são todas as pessoas que são chamadas para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns possuem esse chamado. E o que eu vejo às vezes, na maioria das igrejas, principalmente aqui no Brasil, e nós também, às vezes, pensávamos assim, ou se não tomarmos cuidado, pensamos assim,
que todas as pessoas possuem um chamado desse, da qual nós chamamos aqui de dons ministeriais, tá? Existem 3 categorias de dons: dons operacionais, dons motivacionais e os dons ministeriais. Os dons operacionais estão registrados em Coríntios, capítulo 12, pula o capítulo 13 e depois o capítulo 14. Os dons motivacionais estão registrados em Romanos, e os dons ministeriais estão registrados aqui. Então, nem todos foram designados, ou seja, não são todos que Jesus designou para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns foram designados para isso. E as pessoas que foram designadas para isso, o que elas precisam cumprir? Elas precisam cumprir um propósito e 2 objetivos. Qual é o propósito que essas pessoas precisam cumprir? Essas pessoas foram designadas para isso com o propósito de aperfeiçoar os santos, ou seja, nós, igreja, cristãos, pessoas que são santificadas, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, para que haja crescimento espiritual. Esse é o propósito pelo qual Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Primeiro objetivo. Qual é o primeiro objetivo pelo qual essas pessoas foram levantadas? O primeiro objetivo é que até que todos, veja, até que todos, não são alguns, até que todos nós que somos corpo de Cristo alcancemos, ou seja, crescimento. Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, do conhecimento acerca de Jesus, quem ele é, qual é a sua essência, qual é a sua natureza, quem ele é de verdade. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, ou seja, alcancemos uma estatura, veja que ele finaliza dizendo, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora há pouco nós falamos sobre bebês espirituais, e que o nosso ponto de partida, ou o ponto de partida é o mesmo para todos. Qual é o ponto de partida de crescimento espiritual para as pessoas? Salvação em Cristo Jesus. E qual é, e aonde nós queremos chegar, ou aonde nós precisamos chegar? Na estatura da plenitude de Cristo. Na estatura da plenitude de Jesus. Ou seja, nós precisamos crescer essa estatura. Veja que as palavras que Paulo usa. E cheguemos. Chegar é andar, crescer, alcançar. Cheguemos à maturidade. Ou seja, bebês espirituais, eu vou falar muito sobre isso nas aulas seguintes. Bebê espiritual é imaturo espiritual. Todos nós nascemos espiritualmente de novo e nascemos imaturos. O grande problema é que quando nós achamos que já somos maduros, né? Mas nós nascemos imaturos espiritualmente. E essa maturidade, ela chega. Essa maturidade, ela é alcançada. E ela é alcançada à medida que nós crescemos à estatura da plenitude de Jesus, o Filho de Deus. Ela chega a partir do momento que nós crescemos à unidade da fé e do conhecimento de quem ele é, na sua essência, do seu caráter, da sua moral. Isso tudo está relacionado. Segundo objetivo, esse é o primeiro objetivo, até que todos cheguem. Segundo objetivo, que não sejamos mais como crianças, como bebês espiritualmente, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas ou pelas doutrinas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela malícia ou pela maldade, né, de certas pessoas que induzem os incautos. Quem são os incautos? As pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que não têm crescimento, as pessoas que não estão caminhando uma jornada de crescimento espiritual para alcançar uma maturidade espiritual na plenitude de Cristo. Essas pessoas que não estão crescendo espiritualmente, elas são jogadas para lá e para cá,
elas são levadas para lá e para cá pelas ondas teológicas. Ah, nossa, o pastor fulano de tal está aqui. Eu corro para lá. Nossa, o pastor fulano de tal ensinou isso, disse isso. Nossa, agora eu acredito nisso. Aí amanhã eu abro o TikTok. Vídeos de 30 segundos. Eu ouço alguém que eu nunca vi na minha vida. E ele disse isso. Nossa, agora, a partir de agora, eu estou crendo nisso. Semana que vem eu abro meu Instagram. E o Instagram tem ali um Reels de um pastor famosíssimo, que eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço de mídias digitais. E agora ele ensinou diferente do pastor que eu aprendi semana passada. Nossa, agora eu estou crendo dessa forma. Isso são bebês espirituais. Isso são marcas de imaturidade espiritual. Pessoas que são levadas a todo tempo por ventos ou por ondas teológicas, né? Longe disso, ou seja, quando nós crescemos no conhecimento de quem é o Filho de Deus, na plenitude, na estatura dele, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo Jesus. Esse é o texto base para crescimento espiritual. E quando eu falo de crescimento espiritual, eu estou falando sobre mensagem do caminho crucificado, estou falando sobre mensagem da noiva, e estou falando sobre crescimento em Deus, tá? Estatura na plenitude de Cristo, crescimento espiritual, mensagem do caminho crucificado ou mensagem da noiva, a base, ou uma grande base, é esse texto aqui, que nos ensina sobre isso, sobre a necessidade do crescimento. Porque se nós nascemos de novo e somos um bebê espiritual, nós precisamos fazer com que esse bebê cresça. Nós precisamos fazer com que esse bebê se torne uma criança, essa criança se torne um jovem, esse jovem se torne um adulto espiritual. E esse adulto espiritual vai chegar à maturidade. Veja que é, de forma análoga, fisicamente nós trilhamos essa jornada. Nós nascemos bebês, nos tornamos crianças, nos tornamos jovens e nos tornamos adultos. Estou falando de forma física. E é na fase adulta que nós alcançamos maturidade. E na questão espiritual não é diferente, tá? É na fase adulta que nós alcançamos maturidade espiritual. Amém? Vamos orar, e aí eu finalizo aqui a gravação, e eu abro aí para algumas perguntas. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por este tempo. Obrigado por este momento, Senhor Deus. O Senhor nos deu para firmar base, Senhor, para estabelecer princípios, horas já estabelecidos, mas para refrescar muitas coisas no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Nos conduza, em nome de Jesus. Que a tua palavra goteje sobre nós, Pai, a cada dia, a cada momento. Que o teu Espírito possa expandir a nossa mente e que nós possamos conhecer, Senhor, quem é Jesus. Que nós possamos conhecer o seu caráter, a sua moral, a sua natureza. Que nós possamos conhecer a sua essência, que nós possamos conhecer a sua plenitude. E que nós venhamos crescer nessa estatura de varão perfeito, nessa estatura plena que é o seu Filho. Em nome de Jesus, neste nome maravilhoso, perfeito, perfumado, cheiroso, que nós oramos e te agradecemos e te louvamos. Amém. Deixa eu parar a gravação aqui. Deixa eu voltar os áudios. Ativar o microfone. Os áudios aí estão ativados. Alguém tem alguma pergunta? Acho que tem muitas pessoas na sala aqui. Alguém? Ninguém mandou pergunta para a Adriana? Não? Se ninguém tem perguntas, amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. E amém. Até segunda-feira que vem. Amém? Até a próxima. Amém. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Com Deus. Beijo. Beijo.